Recomendações ESG Odin. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, dê o like e compartilhe esta recomendação. Apartheid contra a pessoa com deficiência, por Ana Paula Crozara de Rezende, de 1974 a 2012. Texto disponível em bengalalegal.com. Advogada, especialista em Direito Administrativo e Direito Empresarial, mestre em Geografia, secretária do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, seção Uberlândia, membro da Comissão de Acessibilidade da APARU, Associação dos Paraplégicos de Uberlândia e do Departamento Jurídico do CVI Brasil, Conselho Nacional dos Centros de Vida Independente, autora e coordenadora das campanhas educativas Uberlândia Sem Barreiras e Eleições Sem Barreiras. Representou o Brasil no 2º ITP, Curso de Direitos Humanos e Deficiência para a América Latina, Suécia, 2007. Responsável pelos quadros De Igual para Igual e Questão de Direitos no programa Trocando em Miúdos da Rádio Universitária de Uberlândia. Vivemos em um mundo onde muito se fala sobre direitos humanos, mas o desrespeito permanece em pauta para muitos dos humanos. Na maioria das vezes, no imaginário coletivo, quando se fala em direitos humanos, associamos com cadeias lotadas, práticas cruéis e de tortura para presos. Ocorre que existem várias pessoas que, apesar de serem gente, da mesma espécie científica dos Homo sapiens, parecem invisíveis e não são facilmente associadas às questões que envolvem direitos humanos. Estou falando das pessoas com deficiência, que em muitos casos não cometeram nenhum crime e que ainda pagam impostos, mas são excluídas da possibilidade de usufruir dos direitos humanos básicos, simplesmente por conviverem diariamente com uma deficiência que receberam de presente da vida. Importante esclarecer que a deficiência dessas pessoas é só mais uma característica dentre as várias que todo mundo possui, mas comumente é representativa dessas pessoas, como se a pessoa fosse sua deficiência, o que é um absurdo. Muitos dos meus leitores vão dizer que não, que as pessoas com deficiência também são sujeitos de direitos, inclusive os humanos e universais, e que a legislação brasileira e até a nossa Constituição não fala em diferentes níveis de cidadania. Tudo muito lindo até aparecer uma pessoa com deficiência no mundo real e que queira estudar na sua escola, ler os livros que você publicou, trabalhar na sua empresa, divertir-se no seu estabelecimento de lazer, até mesmo frequentar a sua igreja, assistir a um casamento ou fazer uma visita à sua casa ou local de trabalho. O pânico aumenta se essa pessoa se recusar a ser carregada ou se simplesmente apontar que o problema é a escada, a falta de livro no formato acessível, a ausência de audiodescrição na propaganda linda que você colocou na televisão ou a falta de acessibilidade virtual no sítio da sua empresa. Bom, a sua casa estaria resguardada não fosse aquela vontade incontrolável de sua visita que, depois de uns aperitivos, precisa, como toda pessoa, usar o banheiro. E agora? Você não sabia e não foi informado que em uma porta de 60 centímetros não passa uma cadeira de rodas? Você não tem obrigação de saber que o livro impresso não atende todas as necessidades de todos os leitores e que isso pode ser considerado, pelo Código do Consumidor, um defeito? E você, que é o responsável pela igreja, esqueceu que a porta lateral, aquela onde tem a rampa exigida pela prefeitura, precisava estar aberta? Será que pedir desculpas vai adiantar alguma coisa ou só vai piorar a raiva pela exclusão tácita que a pessoa está sentindo? A escola não pode recusar a matrícula porque é crime, mas ela cria tanta confusão na hora em que é informada sobre a deficiência da criança que muitos pais preferem não expor seus filhos a tamanha discriminação. É por isso que afirmamos que vivemos num apartheid silencioso contra as pessoas com deficiência. Ninguém diz que não se pode entrar na igreja, só que a porta, quando existe, está trancada
e ninguém tem a chave. E ainda pior, ninguém pensa em como abrir a porta, mas em como se livrar daquela pessoa com deficiência ou em como evitar a presença dela para não mostrar a incoerência entre o discurso e a prática. Naquele momento, o problema é a presença da pessoa com deficiência e simplesmente é bastante complexo para a pessoa, nessas situações de crises, que só quer participar, mostrar que o problema é a falta de acessibilidade ou o desrespeito aos direitos daquele ser humano ali, diante de você. E no imaginário coletivo e na vida real, vamos criando mais e mais barreiras para separar essas pessoas do nosso convívio. Transporte acessível? Só especial e separado, porque não podemos imaginar que uma pessoa queira sair de sua casa e viver. E por falar nisso, quando encontramos alguém com deficiência que está aí no mesmo lugar que você, batalhando por sua independência, como a maior parte dos brasileiros e das brasileiras, logo rotulamos exemplo de vida. Não queremos saber de fato o que ela faz, mas para segregar, colocamos em outra categoria dos que devem ser admirados, porque assim fica mais fácil deixá-los longe de nosso convívio. Mas ainda nos resta uma esperança que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, primeiro Tratado Internacional de Direitos Humanos, elaborada pela ONU e com caráter vinculante, seja ratificada pelo Brasil com quórum qualificado para dar visibilidade a 14,5% da população, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2000, para que possa ser usada como arma de enfrentamento mundial desse terrível apartheid silencioso e que você pode contribuir, e muito, para sua manutenção, se continuar omisso e fazer de conta que não vê tudo o que disse acima. Por isso, e muito mais, queremos que essa convenção seja rotulada como uma Convenção contra o Apartheid das Pessoas com Deficiência. Você gostou desta recomendação? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho das notificações para receber mais de nosso conteúdo. Narrado por Juan Carlos. Edição de áudio e vídeo por Juan Carlos.